O Senhor Jesus está aqui. O Senhor Jesus está inserido no teu lar, você assistindo, e a bênção do Senhor na tua casa, te fazendo prosperar, alegrando a tua alma, sustentando a tua vida em sua presença. Oh, aleluia! Ama o Senhor, adora o nome dEle, exalta o nome dEle, pois Ele é grande em nossas vidas. Oh, glória! Oh, aleluia. Amados irmãos, está nos dando a satisfação de estar conosco nessa noite o nosso pastor Elielso Carvalho, evangelista da nossa igreja, também é obreiro do campo, estava na cidade recentemente, a cidade de Várzea, está prestes a ir a outra localidade para pastorear, mas agora no momento está só esperando e aguardando a ordem vindo do alto para ir para outro local. E nessa noite ele nos dá satisfação. Ó, que coisa boa. A igreja, aos irmãos que estão aqui, os irmãos que estão em casa, por favor, manda sua saudação ao nosso pastor e vamos dizer assim, sejam bem-vindos, seja bem-vindo em nome de Jesus. Os irmãos aqui responderam e você também pode responder, você que está em casa. Como? Você coloca lá o recadinho lá, informando a satisfação com a presença do nosso pastor aqui e vamos passar para ele, tá certo assim? Que Deus abençoe a sua igreja e quando for orar, ore pelo obreiro do campo. O nosso pastor é um deles, tá certo? Então ele estará com toda a liberdade para nos trazer a mensagem nessa noite em nome de Jesus, pastor. Meus irmãos, é uma grata satisfação estar aqui com o nosso pastor Rafael, um grande amigo. Conheço o pastor Rafael há muito tempo e nós nos encontramos ali na Central e ele me levou até em casa em seu carro. Muito obrigado, pastor, Deus te abençoe. E fez esse convite de estar aqui hoje. E pela misericórdia de Deus, estamos aqui. Deus abençoe o nosso pastor presidente, nosso pastor José Carlos de Lima. Que Deus dê a vitória, dê bastante saúde, entendimento, discernimento para todos os propósitos. E nesta noite, eu queria louvar ao Senhor. Antes de ministrar a palavra de Deus, feche seus olhos que eu vou fazer uma pequena oração, irmão. Oração é a base de tudo. Antes de louvar e antes de entregar o que não é meu, é de Deus. Amantíssimo Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te peço que tu abra a porta da palavra. Pai, eu estou apenas um vaso e tu é o oleiro e tu faz como quer. Quantas pessoas estão ligadas, Senhor? Quantos internautas estão precisando de uma palavra? E eu estou aqui como um vaso para dar esta palavra, como discípulo, Senhor. Aleluia. Pai Celeste, eu creio que tu pode abrir agora as portas dos céus. Pai, tu pode mandar unção, porque a palavra é gostoso com a unção, Senhor. Sem unção, parece um professor de matemática, de geografia, de português. Mas eu não quero ser nenhum professor. Eu quero ter a unção para transmitir a palavra. Pai Celeste, estenda tuas mãos nesta noite, abençoando, Senhor, abrindo as portas e curando, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor? Eu creio que Deus vai fazer grande coisa hoje. Quem crê, irmãos? Amém? Glória a Deus. Está chorando por quê? Você vai baixar mais um pouco o retorno.
Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cura de você, oh, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde eu colocar as mãos eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Oh, Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Você crê que tudo vai passar? Deus mandou te dizer que Ele está cuidando de tudo. Oh, glória! Lembra de onde você veio e aonde você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: essa aí, esse aí vou levantar. E onde eu colocar as mãos eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Oh, Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Oh, canta labaraço de camanavacé. Deus mandou te dizer que tudo vai passar. Amém, meus irmãos? Você crê que vai passar? Um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará. Eu estou sentindo algo tão gostoso nesta noite. Essa pandemia, ela vai cessar. Ela vai ter que cessar. As portas dos infernos não prevalecerão contra as portas da igreja, contra a igreja do Senhor. Não vai. Deus, Ele tem providência. E Ele está entrando com providência nesta noite na vida de alguém. Sim, você mesmo que está nos escutando e vendo aí pelas redes sociais. Essas redes sociais podem chegar em todo local, até no Japão. Mas tem alguém que está precisando de uma palavra,
uma palavra de ânimo, talvez até uma palavra de ressurreição. Pessoas que estão mortas espiritualmente, que não estão mais acreditando na essência e na palavra de Deus. Mas isso é mistério. A Bíblia diz: ao multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Isso acontece desde o começo. E Deus sempre dá vitória. Se você ler de Gênesis, Apocalipse, você vai ver sempre praga, sempre enfermidade. Você vê Naamã sendo curado da lepra. Na época de Jesus, você vai ver os 10 leprosos e muitas curas que Jesus fez. E Jesus ainda tem cura para cada um de nós. Queridos amados irmãos, abra sua Bíblia. No livro de Lucas, eu fiz uma leitura em Jeremias 33, 3. Que Deus manda o povo a abrir a boca, clamar. Começou no capítulo 33, do versículo 1 em diante. E no versículo 3 me chama muita atenção, que ele diz assim: clama a mim, que responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que não sabes. Nós não sabemos de nada. As coisas que Deus nos revela, que Ele oculta para os sábios e os entendidos, mas Ele revela para nós, que nós somos pequeninos. E Deus está me revelando nesta noite, que está entrando com providência, e está dizendo para você: você não vai morrer. Você não vai morrer. Eu tenho algo para realizar. E as promessas? Talvez você diga: Senhor, e as promessas? Quantos vasos tu falasse? Quantos hinos na palavra? Tu tem promessa para realizar na nossa vida. Mas Ele torna a dizer: clama a mim, que eu responder-te-ei. Anunciar-te-eis coisas grandes. Não é coisas pequenas, são coisas grandes, porque meu Deus é grande. Deus vai realizar coisas grandes na tua vida. As promessas não acabou. Lucas diz: porque para Deus nada é impossível. Lá está no capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus, doutor Lucas, um historiador do Evangelho. Eu quero que você abra a Bíblia. Eu quero falar sobre os milagres de Jesus. Jeremias manda clamar. Manda Israel clamar. Não fica calado não, rapaz, clama. Não fecha a tua boca, continue a falar, continue clamando, continue orando, continue jejuando. Porque você tem o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita dentro de você. A Bíblia diz que nós somos morada, nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Ele continua dentro de você. Diz assim, Lucas capítulo 5. E o versículo 17. Que diz assim: aconteceu, irmãos. O E está bem maiúsculo aí, e aconteceu. Que em uma daqueles dias estavam ensinando, e estava ali assentado fariseus. Olha quem estava sentado, irmãos: fariseus e doutores da lei, que tinha vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. A virtude do Senhor estava com eles para curar, estava com ele para curar.
E eis que uns homens transportavam numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudesse levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. E vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e fariseus começaram a razoar, dizendo: quem é este que de blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, reconhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse: que razoais em vossos corações? Qual mais fácil dizer, os teus pecados te são perdoados? Ou dizer, levanta-te e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra de perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Queridos e amados irmãos, nós sabemos que Jesus Cristo, ele sempre andava com os discípulos. Ele escolheu 12 discípulos, a maioria todos pescadores. E ele falou bem autêntico, que foi Pedro, e disse a Pedro: Pedro, tu agora serás pescadores de almas. Jesus escolhe os 12 e ensina. Discípulos quer dizer alunos. Quando Jesus ensina, Jesus envia. Quando Jesus envia, Jesus diz uma palavra que está em Marcos capítulo 16, se você conferir, Marcos capítulo 16 e o versículo 15, ele diz uma palavra imperativa. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ele reúne os discípulos e dá essa autoridade. E ele dá uma autoridade também tremenda. Quando ele diz assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ele diz algo tremendo que hoje nós podemos colocar em prática. No mesmo capítulo 16, e diz assim: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Mas o que me chama a atenção é o versículo 17. E estes sinais, repita comigo, diga assim: estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome, tem que ser em nome de Jesus. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Amém, meus irmãos? Você crê que Deus pode fazer algo hoje tremendo? Isso é uma ordem imperativa que ele dá aos discípulos. Ele reúne. Jesus sempre dizia para os discípulos que ia para o Pai. Disse: olha, eu vou para o Pai. Vocês que vão ficar aqui vão fazer obras maiores do que eu. Não porque eles eram maior do que Jesus, porque ele iria dar continuidade ao Evangelho. É por isso que Jesus disse que vocês vão fazer obras maiores do que eu.
Eu vou para o Pai, eu vou morrer. Mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E muitas vezes Jesus fala e a gente não dá ouvido. Os discípulos eram desse jeito. Andavam com Jesus, confiava porque Jesus estava de lado. Mas se Jesus não ficasse de lado, ele ficava com medo. Se você vê naquela tempestade, que Jesus apazigua a tempestade, ou acalma a tempestade, Jesus se ausenta, vai dar um cochilo. E a embarcação começou a naufragar, a entrar água dentro da embarcação. Mas quando eles olhavam, eles não viam mais Jesus. Jesus estava embaixo, cochilando, dando dormindo. Ele, como homem, ele poderia dormir e descansar. Mas como Deus, ele estava atento a tudo. E os discípulos olham para um lado, olham para o outro, e nós vamos perecer, cadê o mestre? Vamos lá chamar. E ele vai, chama o mestre vai, sobe, e diz, vocês não têm fé, né? Até quando estarei convosco, né? Até quando estarei com vocês? Mas ele dá uma ordem ao vento e à tempestade e diz, acalma-te. Glória a Deus. O discípulo olha para ele e diz, quem é este que acalma vento e tempestade? O discípulo andava com Jesus e não sabia quem era Jesus. Mas os discípulos viu quem era Jesus lá em Atos capítulo 2, quando todos estavam reunidos, porque foi uma ordem que Jesus falou para eles, ficar em Jerusalém, até que do alto sejamos revestidos de poder. Ele lembrou disso. Ele mandou ficar em Jerusalém, não mandou correr. E eles ficaram em Jerusalém. A Bíblia diz lá em Atos 2, que de repente veio um vento impetuoso, encheu toda a casa. E a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Mas aquele homem que negou Jesus, que era Pedro, porque Jesus, quando Pedro andou com Jesus, Pedro negou a Jesus. E Jesus disse, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás, Pedro. Mas depois que Jesus ressuscitou, e foi a um encontro de Pedro, e disse, Pedro, tu me amas? Ele disse, ama, então apacenta as minhas ovelhas. Glória a Deus. Jesus foi atrás do homem que o negou, glorificado. E quando eu penso nisso, eu imagino na ressurreição, quando as Marias foram lá, ungir o túmulo de Jesus, e um homem lá, sentado, e diz, a quem procurais não está aqui, mas ressuscitou. Vai lá, fala para os discípulos, aí ele lembra, e diz também a Pedro. Glória a Deus. E quando Jesus ressuscita, Jesus volta e vai procurar Pedro. Sabe onde encontra Pedro? Nu, na praia, pescando. Voltou para o lugar que não era para ter voltado. E quando Jesus fala, Pedro ouve a voz de Jesus e diz, eu conheço essa voz. E ele tremendo, apavorado, porque Jesus falou com ele. Ele vai e se joga na água por causa da sua nudez. Jesus disse, levanta, veste a tua roupa. E vamos, e me segue. Aí Jesus ali dá uma ordem imperativa, como eu falei já aqui, reúne os discípulos e diz para os discípulos tudo o que era para fazer. E quando eu falo isso, irmãos, eu me lembro de Atos capítulo 3, quando Pedro e João vai para um local para orar. Abra a sua Bíblia no livro de Atos capítulo 3. Diz assim, Atos capítulo 3, Pedro e João, olha os discípulos. Pedro e João. Jesus tinha 3 discípulos bem íntimos, era Pedro, João e Tiago. Pedro, João e Tiago. Sempre quando Jesus ia orar, Jesus levava esses 3. E quando Jesus foi orar lá no Getsemane, ele deixou os 3 orando lá. E quando Jesus desce, os 3 estavam dormindo. E Jesus diz, até quando vocês não vigiam, vocês não oram 1 minuto? Vigiai e orai para que não entre em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas aí, quando ele for revestido de poder, como eu falei em Atos capítulo 2, João já tem se formado um apóstolo. E pensou tudo daquilo que Jesus falou, quando ele era discípulo, quando ele foi ensinado. E aqui ele diz aqui no capítulo 3, que Pedro e João subiam junto ao templo, e a hora da oração é 9. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo.
o qual todos os dias se punha à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aqui ao que entravam. Aqui, meus irmãos, nós vimos que os judeus observavam a oração 3 vezes ao dia. De manhã, que era de 9 horas, 3 horas, que era de 15 horas, às 15 horas, ou 3 horas, e à noite ao pôr do sol. E Pedro e João foi à tarde orar. Disse, vamos orar, vamos subir. Juntos, foram juntos. Bom quando andamos juntos. A Bíblia diz que é melhor 2 do que 1, porque se um cair, o outro levanta. E os 2 se uniram e disse, vamos orar. E foram orar junto ao templo. E a hora da oração era 9, que era às 3 horas, era tarde. E a Bíblia diz, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, qual todos os dias punha a porta do templo chamado Formosa para pedir esmola ao que entravam. E vendo a Pedro e João que ia entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Aquele paralítico, uma esmola, não resolvia o caso dele. O que resolvia o caso dele era ele ser curado da sua enfermidade. Ele queria trabalhar, ele queria glorificar a Deus, ele queria entrar no templo, ele queria fazer parte, ele queria ser um membro. Mas ali ele estava na porta formosa, uma porta que só entrava pessoas ministradas. A porta formosa era uma porta na entrada no templo, na cidade, e era uma das entradas preferidas. E muito passava por ela a caminho da adoração. E o homem coxo escolheu mendigar onde pudesse ser visto pela maioria das pessoas. Diga, aqui vai vir turista, vai vir povo de fora para orar. Hoje, se você for em Jerusalém, você vai ver no Muro das Lamentações o povo lá orando, fazendo seus bilhetes, colocando lá nas brechas e pedindo algo a Deus. E aquele mendigo, aquele homem paralítico, estava ali bem naquele local onde Pedro e João iriam passar. Mas Pedro e João olhou para ele. Pedro e João não tinha nada, não tinha um centavo no bolso. Talvez ele poderia até ter, mas a Bíblia diz que ele não tinha nem prata e nem ouro. Não tinha algo para dar àquele homem. Mas uma coisa eu digo a vocês, ele não tinha nada, mas ele tinha Deus na vida dele. Ele tinha o Espírito Santo na vida dele. Quando eu falo de Espírito Santo, porque lá em Atos, o Espírito Santo entrou dentro da vida dele. E Pedro e João, cheios do Espírito Santo, quando ele começa a pedir esmola, ele estende a mão, por favor, me dá uma esmola. Ele não olha nem para o rosto de João e nem de Pedro, com vergonha, porque um paralítico, um esmoléu, quando vai pedir esmola, pastor Rafael, ele não olha para o nosso rosto. Não, ele não olha. Ele pede com cabeça baixa, ou se não olha de lado. Mas Pedro e João disse, olha para nós. Olha para Jesus. Olha para Jesus nesta noite, porque o milagre vai acontecer. Se você ler mais embaixo, Pedro e João diz, olha para nós. Está aqui. Glorificado é o nome de Jesus. E Pedro com João, fitando os olhos nele, encarou. Olha para mim. Por isso que é bom quando o pastor está ministrando, né? Hoje não tem gente, mas quando tem muita gente, né? É bom olhar.
para aqui para cima. Não é isso? Olha para mim. Olha para mim. Olha. É um sinal de humilhação, um sinal de adoração, um sinal que ele está crendo no que vai acontecer. Quando ele fita os olhos, a Bíblia diz que olhou para eles, esperando receber alguma coisa, e disse: Pedro, não tenho prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, tu Nazareno, levanta-te e que? E anda. Mas foi em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E ele creu. Porque a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Lembra da leitura? Clama a mim que eu responder-te-ei. Mas o importante, pastor Rafael, e o meu presbítero que está aqui de lado, o que me chama a atenção nesse capítulo 3, esse finalzinho aqui, a Bíblia diz que, o versículo 7 diz assim, 3:7 de Atos, e tomando pela mão direita, não é esquerda, é direita, amém? E tomando pela mão direita, e levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. Quer se firmar? Olhe para Jesus. Aleluia. Você vai se firmar, pastor, estou todo troncho. Não vai ficar troncho mais não. Aleluia. Você vai ficar firme com Jesus. E o que me chama mais atenção, e saltando ele, pôs-se em pé e andou. Os tornozelos dele, né, ficaram firmes. E ele começou o quê? A andar. Ah, esse negócio está gostoso. Agora eu vou dizer uma coisa a vocês. Ele voltou para sua casa. Ele foi avisar a sua esposa. Ele foi avisar, não sei se ele tinha filho, foi avisar os seus filhos. Não sei se ele era solteiro. Ele não foi para casa, não. Olha o que ele fez, ó. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com ele aonde? No templo. Tudo que ele queria. Tudo que ele queria. Porque ele era afastado da sociedade. Ele era uma pessoa defeituosa. E os judeus têm isso. Uma pessoa defeituosa não pode entrar no templo. É afastado. Ninguém pode tocar. Mas tudo que ele queria era saltar de alegria, entrar dentro do templo e adorar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, aleluia. Andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conhecia, pois era ele o que se assentava, pedia esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe aconteceu. Ei, vai acontecer algo tremendo com você. Não pasme e nem te espante. Abra sua Bíblia no livro de Isaías 41. Isaías 41. E começando pelo versículo 9, diz assim: Tu a quem tomei desde o confim da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes e te disse: Tu és meu servo, a ti escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Tu crê que Deus vai entrar com justiça na tua vida? Não passe, não se espante, porque Deus vai fazer
algo tremendo. Abra sua Bíblia no livro dos Salmos, 91. E o verso 5 diz assim: não temerás de espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, e nem mortandade que assole ao meio-dia, nenhuma morte. E ele fala um verso tão lindo, o salmista aqui, para você que está pensando que vai morrer, que vai perecer, que talvez a sua vida não tenha mais sentido. O salmista diz aqui para você: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não será o quê? Atingido. Pedro faz a obra cheio do Espírito Santo de Deus. Todo ensinamento que Jesus ensinou, Pedro colocou em prática. E Pedro foi aquele homem que não era digno de morrer como nosso Senhor. Eu não sou digno de morrer como meu Senhor Jesus. Me crucifica agora, de cabeça para baixo. Eu não quero morrer igual o meu Cristo morreu. Jesus, quando olha para Pedro, diz: Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra, ele fala a ele: edificarás a minha igreja. E eu voltando para o versículo, em Lucas capítulo 5, aqui eu fiquei cometendo a história de Pedro. E agora eu volto aqui, o milagre que Jesus fez na vida daquele paralítico. Esse paralítico aqui, irmãos, ele tinha amigos. E lá em Provérbios 17 diz que todo tempo ama um amigo. Um amigo é muito bom. Nosso pastor Zé Carlos de Lima diz que nós temos que construir pelo menos 4 amigos aqui na terra. Porque quando nós morremos, ele vai pegar na alça do nosso caixão. Esse aqui tinha amigos. Mas tem passagem na Bíblia que eles não tinham amigos. Vamos lá. João capítulo 5, o paralítico de Betesda. Ele diz a Jesus que não tem ninguém para que vá até as águas quando estava se movendo. Toda vez que ele se levantava, ia outro na frente. Mas Jesus estava bem do lado dele e perguntou a ele: tu queres ficar sã? Porque quando Jesus quer fazer, não precisa de movimento de anjos, de movimento de água. Não é preciso de movimento nenhum. Jesus vai lá e faz. Esse não tinha amigo. Cego Bartimeu também não tinha amigo. A Bíblia diz que ele estava ali à beira do caminho. Na beira, ele não estava no caminho, porque quem fica no caminho atrapalha. E ele era cego, ele era defeituoso, ele não poderia atrapalhar os judeus, não podia atrapalhar ninguém. Ele ficava na beira do caminho. E a Bíblia diz que ele viu uma multidão. Onde Jesus ia, irmãos, seguia-se com ele uma grande multidão. Era muita gente. E era difícil chegar até Jesus. Ele não tinha amigo, ele não tinha ninguém para conduzir. Mas agora eu vou falar o que eu falei. Clama a mim que eu responderei. E a Bíblia diz que ele clamou. Ele clamou com voz alta, dizendo assim: Cristo, filho de Davi. Se você ler o livro de Mateus, e se você ver a genealogia, você vai ver que Jesus, ele veio de Davi. E ele diz: Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz que ele para. Quando nós clamamos por Jesus, Jesus para. Ei, pode ser quem for. Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus não olha para a cor. Pode ser crioulo, marmeluco. Pode ser sarará. Pode ser negro, pode ser branco, pode ser índio. Pode ser a cor que for. Jesus para, aleluia, quando vê você clamando. Glória a Deus. Jesus, quando para, ele diz: traga ele aqui. Os discípulos dizem aí, os discípulos não eram convertidos, andava com Jesus, mas não eram convertidos. Ô pastor, os discípulos não eram convertidos? Não, você vê Pedro cortando a orelha de Malco.
Você vê Pedro tirando a espada, ainda na carne. Eu disse a vocês que eles se converteram depois de Atos 2. Quando trouxeram Bartimeu, a Bíblia diz que Bartimeu era filho de Timeu. E perguntou uma coisa para ele, que ficou na história. O que queres que eu te faça? O que é que tu queres? Me diz. Ele cego e diz: Senhor, eu quero ver. E o que me chama a atenção é que a primeira coisa que ele vê, irmãos, é o rosto de Jesus. É o olho de Jesus, é a cabeça de Jesus, é a face do Mestre. Ele abre o olho e ele salta de alegria, clamando, porque Jesus fez o milagre. Tem outra pessoa também que não tinha amigos. Eu estou falando porque esse versículo que eu falei, esse paralítico tinha 4 amigos. Tinha 4 amigos. E o que eu estou citando agora, eles não tinham amigos. Vamos citar outro. Marcos capítulo 5, versículo 28. A mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue, ela fez um propósito no seu coração. Eu disse o quê? Aonde Jesus caminhava ia o quê? Uma grande multidão. A multidão não deixava ninguém chegar perto de Jesus. Fazia aquele cerco de não, aqui ninguém toca. Mas Jesus sempre para quando alguém clama. Mas ela fez o propósito tão somente de eu tocar na ponta do seu vestido. Ela não poderia tocar em Jesus porque ela era imunda. Ela tinha um fluxo de sangue, ela tinha uma hemorragia. Mas ela não queria tocar em Jesus, ela queria tocar na ponta do seu vestido. E a Bíblia diz que ela rompeu a multidão. Porque quando nós queremos alguma coisa, nós temos que romper a multidão. A multidão da fofoca, do disse e me disse. A multidão da idolatria, a multidão, de toda a multidão que faz você chegar até a Cristo. Mas ela rompeu a multidão. E quando ela entra no meio da multidão, a multidão se afasta porque não quer tocar nela. Diga aí, tem uma mulher aí que está sangrando. Deixa ela passar. Mas será que ela vai tocar em Jesus? Ela não pode tocar em Jesus. Penso eu conjecturando, ela diz: eu não vou tocar em Jesus não. Eu quero tocar apenas na ponta do seu vestido. E quando ela puxa, Jesus sente. E diz: alguém me tocou. Os discípulos começam a indagar. E dizendo: mestre, alguém me tocou? A multidão te aperta, te empurra, te oprime, te joga para um lado, te joga para o outro. E tu diz: alguém me tocou. Ele diz: esse toque foi diferente. Esse toque foi diferente. Tem alguém tocando em Jesus diferente nesta noite. Toque diferente. Aleluia. Ele disse: alguém me tocou. Sabe por quê? Discípulos, alunos, porque de mim saiu virtude. Saiu virtude. Glória a Deus. Mas aqui, queridos, no capítulo 5 e o versículo 4, a Bíblia diz, e no capítulo 5 e no versículo 17, perdão, e aconteceu que um daqueles dias estava ensinando, e estava ali assentado fariseu e doutores da lei. Gente, ele estava ensinando povo de Deus, dentro de uma casa. A multidão era tão grande, pastor Rafael, que entupiu a porta. Não tinha como ele chegar até Jesus. É como a igreja estivesse cheia, ele estivesse aqui no púlpito. E gente pela janela, gente pela porta. Não tinha como conduzir, era muita gente para ver Jesus pregando, e Jesus lá pregando. Mas aquele homem estava acamado. Mas ele tinha 4 amigos. Os 4 amigos disseram: vamos fazer algo. Vamos fazer algo para que ele chegue até no meio. Porque é bom a gente estar no meio.
Jesus gosta que você esteja no meio. Glória a Deus. Vamos procurar algo para ele chegar até Jesus, que ele está sofrendo, ele precisa de uma cura. Eu quero que você abra a Bíblia em Mateus capítulo 9. Vou concluir, irmãos. Não sei quantos minutos já preguei, já estou aqui. Mas Rafael, eu estou aqui ao comando do pastor Rafael. Quando ele diz, tá bom, pastor? Diz assim: e entrando no barco, passou para outra margem e chegou à cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles. Amém? A fé aqui não era do paralítico, era deles. Era dos 4 homens que ia conduzir o paralítico até Jesus. Talvez o paralítico não podia nem clamar, nem falar, porque a Bíblia não fala nisso. A Bíblia só fala dos 4 homens que conduziam o paralítico. Vamos procurar alguma coisa? O que foi que ele encontrou? Uma escada. Vamos colocar a escada? Vamos colocar a escada. Pega a corda de um lado, a corda do outro, e vamos puxar ele até o telhado. Mas o telhado não tem brecha. Não existe nenhum vazamento. E agora, como nós vamos fazer? Nós vamos quebrar. E muitas vezes nós temos que quebrar o protocolo. E o telhado, antigamente, era feito de barro e palha. Repita comigo, diga barro e palha. Era frágil. E a Bíblia diz que ele fez um buraco, irmão. E não era um buraco pequeno, não. Foi um buraco grande. Porque para passar um homem com a maca, ele quebrou o telhado. Eu não sei quantas telhas, ou o barro. Ali o tamanho do buraco ele fez, um centímetro, 1 metro, eu não sei. Eu sei que ele pegou o paralítico, colocou sobre o buraco do telhado, lá em cima da casa. Jesus começa a olhar para cima. E o paralítico ia descendo numa corda. E colocaram o paralítico no meio, onde Jesus estava pregando. E Jesus vendo a fé deles. Ei, Jesus precisa de você. Para você pegar alguém e trazer até aqui no meio. Se essa igreja tivesse cheia agora, eu perguntaria quem não era evangélico, quem estava precisando de alguma cura. E eu mandava chegar até aqui no meio, porque ele chegou até no meio. Mas você que está aí na internet, que está pelo Instagram ou Facebook, nessa rede social, Deus quer fazer algo agora tremendo e está vendo a fé do teu vizinho, a fé do teu amigo, do teu parente, do teu pai, da tua mãe. E talvez a sua fé para fazer um milagre agora. Jesus olha para ele e diz, perdoados estão os teus pecados. Porque a primeira coisa que Jesus se preocupa, pastor Rafael, é perdoar os pecados. A Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Nós não podemos se preocupar com o dia da manhã, porque o dia da manhã pertence a Deus. O próprio Jesus disse que os pássaros têm seus ninhos, a raposa tem seu covis, mas o Filho do Homem não tem nem onde repousar a sua cabeça. Jesus disse olhar para os lírios do campo, olhar para as aves, que nem cegam, nem semeiam, mas eu vos alimento. Olhar para os lírios de campo, que nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como eles. Olha para Jesus. Jesus olha para ele e diz, perdoado está o teu pecado. Jesus sabia que ele queria uma cura. Estavam lá os doutores, os fariseus, tudo razoando o coração, pensando mal. E quem é esse que pode fazer isso? Mas Jesus conhece. Jesus conhece o nosso coração. A Bíblia diz que o salmista diz que ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Jesus conhecendo o coração deles. Jesus te conhece teu coração. E disse, para que saibas que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado na terra. Eu te digo, ele falou, eu te digo.
Ele não diz em nome do meu pai, não. Ele disse, eu te digo. Sabe por que ele não diz em nome do meu pai? Porque a Bíblia diz que ele e o pai é um só. É um só. Para que saber que o Filho do Homem tem poder, eu te digo, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Amém? O que Deus quer dizer nesta noite para você, o que Jesus quer dizer para você, você vai sair desse leito que você está. Você vai sair dessa intubação. Você vai sair dessa UTI, vai para sua casa. Vai abraçar o seu filho. Vai abraçar o seu esposo. Vai tomar o seu café. Vai comer o seu cuscuz. E vai glorificar a Deus. Repete o hino aí. Oh, glória a Deus. E vai glorificar a Deus. Oh, aleluia. Você crê nisso? Você crê nisso? Deus está entrando com providência. Eu vou orar por você. Amantíssimo Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, estenda as tuas mãos agora. Esse que está entubado, sim. Eu quero que tu tire da intubação agora. Sim, esse aí que está com Covid, agora não vai ter mais Covid. Vai fazer o teste, vai dar negativo. Sim, Senhor, é esse aí mesmo. É esse que está Laureano, vai curar. Santa Isabel vai no trauma, vai curar também. Esses que estão cometidos pela Covid-19, Deus está curando agora. 2106. Agora. Agora. Oh, labaraço de camanavácia. Glória a Deus. Glorificado é o nome de Jesus. Glória a Deus. Deixa só até aqui. Aleluia. Vamos louvar? Deu certo? Deus está entrando com providência. Está chorando por quê? Que você tem um Deus que cuida de você. Escuta. Está chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você, oh, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo, oh, que você está passando, e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e onde você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era para você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde eu colocar as mãos, eu vou abençoar. Sabe o que ele está dizendo para você? Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Oh, Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Você crê? Tudo vai passar. Deus mandou te dizer hoje. Hoje é hoje que termina essa prova. Lembra de onde você veio e aonde você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era
era para você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde eu colocar as mãos eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Oh, glória a Deus. Deus mandou te dizer que tudo vai passar. Deus continue abençoando a todos, em nome de Jesus. Pastor Rafael. Oh glória, oh glória. Boa é esta palavra.